Bom dia, gente, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Hoje eu vou fazer um Dose Diária rápido, porque é segunda-feira para vocês aí, para mim é domingo, e enfim, é isso aí. E eu quero falar sobre a ideia do autoconhecimento. O que é o autoconhecimento e tal, enfim. Muita gente me escreve com uma questão que vai, uma lógica de uma questão que vai entre dois lugares, assim, que é o autoconhecimento é a solução da vida, eu tenho que ter mais autoconhecimento. E, do outro lado, a ideia de que eu tenho medo de ter mais autoconhecimento porque pode me fazer sofrer mais, saber das coisas. Já falei sobre isso aqui, mas eu queria ter um ponto assim que eu queria falar rapidamente sobre essa história, que eu acho que é importante antes da gente acabar nosso trabalho de dose diária aqui. E, enfim, vamos falar um pouco sobre isso porque eu acho que é importante falar umas coisas que eu estou pensando sobre isso e que eu vejo na fala das pessoas, assim, eu fico um pouco, poxa, mas olha, será? Vamos lá? Vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos lá? Então, autoconhecimento, assim, não é uma coisa assim mágica, né? Não é uma coisa assim que de repente eu vou me pôr a pensar sobre mim, a pensar sobre minha vida e de repente vai acontecer uma coisa que eu vou perceber coisas que estavam escondidas e tal e tal. Não é assim que funciona, porque a gente pensa sobre a nossa vida dentro do nosso próprio sistema de pensamento. Então, a gente vai pensar sobre a nossa vida algo que a gente já um pouco pensa sobre a nossa vida. O deslocamento do pensamento, o deslocamento da maneira de pensar é dificílimo, muito difícil. Então, essa ideia de, caramba, se eu tiver mais autoconhecimento, eu vou sofrer mais, vou perceber coisas e tal, e eu não quero isso, por quê e tal, é um pouco assim uma construção fantasiosa. Seria até bom se fosse assim, né? Se fosse, de repente, eu vou aqui em uma semana pensar sobre mim e vou perceber milhares de coisas que eu nunca tinha percebido e vou ter uma certa iluminação sobre a minha vida e aí, a partir daí, eu vou ser uma outra pessoa e eu tenho medo de virar essa outra pessoa que vai ser uma pessoa esclarecida, que não vai mais ter espaços guardados, obscuros, assim e tal, que tudo vai ficar claro. Isso não acontece assim, né? Não acontece assim. Então, a ideia de autoconhecimento nesse sentido, por isso que eu implico tanto com ela, vai ter uma abelha, minha casa tem abelhas. A ideia de autoconhecimento, por isso que eu implico tanto assim com ela pressupõe uma noção de um objeto a conhecer, assim, né? Então eu vou aqui conhecer esse objeto. E olha que eu estou falando isso sendo a pessoa que está propondo um processo, um procedimento, que é a autoescrita, que é um processo de pesquisa sobre si. Mas a pesquisa não é necessariamente autoconhecimento, porque a ideia do conhecimento é a ideia de que tem um objeto que você vai conhecer e falar, então agora eu conheço isso, posso dizer sobre isso. Infelizmente não é assim, porque o objeto que você conhece é você mesmo, que você vai tentar conhecer. Então não faz sentido falar em conhecimento nesse sentido, assim, entende o que eu quero dizer? Não há essa separação e tal. Não há essa separação radical objetiva, assim, né? Então agora eu conheço esse negócio, fiz essa pesquisa aqui sobre essa coisa. Não há em nada, né? Não há nem mesmo no sentido científico da história, bom, mas é sempre você olhando para você. Então, a ideia de autoconhecimento, que você tem que pensar aí seriamente sobre isso, é sempre você olhando para você. É sempre você pensando sobre você. Então, você tem que, mesmo na noção de autoconhecimento, estar disposto a abrir a sua perspectiva, perspectivar a sua visão, perspectivar a sua impressão sobre si em relação a outras, com outras, se utilizando de outras perspectivas, de diálogo. Sem diálogo a gente não caminha, gente. Então isso é uma coisa séria, né? De verdade. Eu sei que a gente tem vários maus diálogos na vida que às vezes fazem a gente falar assim, que preguiça de conversar, que preguiça dessa pessoa, que preguiça desse terapeuta, por exemplo, que não me entende. Né, que preguiça desse analista que está me moralizando. Isso acontece, né? Infelizmente acontece. Mas o autoconhecimento, essa defesa do autoconhecimento, não pode virar só um viés de confirmação de você mesmo. Então, eu cheguei à conclusão, na minha pesquisa sobre mim, que eu sou assim mesmo, que eu tinha razão. Veja, então vamos pensar de novo. Se você chegou à conclusão de que você tinha razão sobre você mesmo, talvez sua pesquisa sobre você mesmo não tenha caminhado bem. Entende? A gente tem que entrar no campo da pesquisa sobre a gente para a gente conseguir descobrir coisas que a gente não sabe.
né? Perceber coisas que a gente não sabe. Para isso, a gente tem não só que olhar para a gente, mas que mudar a nossa maneira de olhar. Ou, pelo menos, entender que a nossa maneira de olhar é uma maneira de olhar que carrega os vícios dela, por assim dizer, os procedimentos dela, por assim dizer. Então, não é assim virar uma outra pessoa e falar, então tudo que eu estou olhando para mim e tal tá errado, porque isso é o meu viés e tal, então como é que eu faço para me desfazer da minha maneira de olhar? Não, mas lembrar que tem isso, e a sua maneira de olhar é uma maneira de olhar, e botar ela em perspectiva, entende? Uma coisa que me preocupa é porque essa venda do autoconhecimento como o elixir, assim, a coisa que vai salvar a humanidade, não faz muito sentido. Se o autoconhecimento vira só você mesmo, falando sobre você mesmo, do jeito que você mesmo fala, entendeu? Então, um lugar de deslocamento, de terceiro ponto, de outro, de alteridade, de percepção do outro, de diálogo, vai ser sempre fundamental, eu acho, tá? Minha opinião, eu acho que vai. Infelizmente, eu acho que vai. E aí, mesmo na autoescrita, a minha função na autoescrita, no trabalho da autoescrita, no curso da autoescrita, que, aliás, gente, o curso é permanente, você entra quando você quiser, não tem isso de, fechou o curso, perdi o curso. O curso está aberto, só ir lá e entrar. Eu vou botar o link do curso, porque isso também é uma resposta que que pena, eu perdi o curso, porque começou. Não, o curso está aberto, é um curso, é exatamente essa ideia. Então você vai lá e você começa. A minha função no curso é falar assim, será que é isso? Aí você está vendo isso? Por que você está vendo assim? Por que você está olhando para as suas questões dessa maneira? Por que você está julgando assim desse jeito? Por que você está se julgando desse jeito? Por que você está se vilanizando desse jeito? Por que você está vilanizando o outro desse jeito? Por quê? Vamos tentar entender por quê, de onde vem essa sua maneira de olhar. Se você não está disposto a pôr em questão a sua maneira de olhar, não, você vai ter que mudar a sua maneira de olhar, virar uma outra pessoa. Isso não vai acontecer, nem que você quisesse. Nem que você quisesse assim, fazer uma lavagem cerebral, não tem como. Assim, muito difícil disso acontecer. Assim, só se tiver uma lesão cerebral assim, muito séria e você virou uma outra pessoa. Em certo sentido, a gente poderia dizer isso. Mas, se não, não. Então, vamos botar em questão a sua maneira de olhar. Quem aí está disposto a botar em questão a sua maneira de olhar para si mesmo? Senão, o autoconhecimento é só mais uma coisa que você fala, não, eu estou fazendo um processo de autoconhecimento, é uma coisa legal para falar no bar. Entendeu? E é legal mesmo, tal, e você fica mais esperto e percebe coisas, lê uns livros legais, né? Mas você tem que estar disposto a botar em questão a sua maneira de ver as coisas. Senão isso não anda. Senão o mundo não anda, entendeu? Se cada um faz o seu autoconhecimento dentro da sua própria maneira de fazer autoconhecimento, todo mundo fica encerrado na sua própria lógica. Entende? Faz sentido? E não se preocupe, não tem nenhum processo de autoconhecimento, ou que seria melhor a gente falar como Foucault faz essa diferenciação de cuidado de si, na hermenêutica do sujeito, que eu não sei se está aqui. Esse aqui, se você está aí se botando em questão essa coisa, esse aqui é um bom texto, muito bom texto para isso. Para isso. Bom, talvez seja melhor falar em cuidado de si. Eu gosto da ideia de pesquisa sobre si, de processo sobre si, de compreensão de si. Autoconhecimento é um pouco uma coisa já um pouco falaciosa, assim, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Então, você está disposto a botar em questão a sua maneira de ver você mesmo? Sim ou não? Não tem risco, gente. Não tem um risco assim. Não vai acontecer uma coisa que, de repente, eu descobri uma coisa e agora como é que eu volto? Como é que eu faço para voltar para a caverna, né? Pensando no mito do Platão. Não é assim. Infelizmente não é assim, não tem uma iluminação que acontece e depois você não consegue mais voltar. Infelizmente não é fácil assim. Vamos trabalhar, vamos pensar, vamos estar disposto a se deslocar da gente mesmo um pouco. Tem que trabalhar. Se não trabalhar, não vai, eu acho. Tá? Só porque eu recebi muito essa pergunta nos últimos dias e aí eu achei que valia abrir essa questão, tá bom? O que vocês acham? Gente, muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda ele para alguém, talvez ele sirva para alguém. Comenta aí embaixo, leia os comentários, comenta aí embaixo, leia os comentários, leia os comentários, leia os comentários. Os comentários são incríveis sempre. Eu agradeço muito os comentários, de verdade. Sério. E aí me manda perguntas aí por baixo, todo mundo lê, ou pelo meu direct do meu Instagram, que aí só eu leio. E a gente segue, amanhã a gente volta com mais um vídeo, tá bom? Terminando nosso último período do Dose Diária.